Fala aí, galera. Então é o seguinte, nós vamos continuar aí com o tema de ontem, tá? Ontem nós trabalhamos bastante coisa aí sobre preposição, tá? Depois de termos estudado aí uns 5 tempos verbais aí no inglês, nós voltamos a estudar agora as classes gramaticais. Nós precisamos estudar um pouco sobre preposição. E hoje a gente fecha a parte de preposição, né? Nós estamos aí há 2 aulas estudando preposição, é bastante coisa, tá? Sempre colocando mais do que há na apostila, por exemplo. Então aí nós vamos continuar o que nós estávamos vendo ontem. Nós vimos aí muitas preposições, né, no caso, e terminamos lá no in, né? Só para a gente pegar o embate de onde nós paramos ontem, nós começamos a estudar a preposição in, tá? E eu costumo dizer que a preposição in, junto com on, por exemplo, são as preposições aí mais famosas, mais importantes que vocês precisam ter conhecimento, tá? Que vocês precisam dominar um pouco aí o conhecimento dessas preposições. Então, em relação ao in, né? Nós temos aí algumas possibilidades para sentido do in, tá? O in pode ser empregado no sentido, né, nas ocasiões de temporalidade, tá? E no sentido de tempo, né, em ocasiões temporais, nós teremos aí uma tradução para in como se fosse em, tá? Então, até coloquei o exemplo ontem aqui pra gente, né? Por exemplo, the project. The project will be ready. The project will be ready in 5 weeks. In 5 weeks. Ou seja, o que esse exemplo aqui está nos dizendo, né? Isso aqui é um exemplo é uma voz futura, só que uma voz futura não, é um tempo futuro de voz passiva, né? O sujeito aqui é um sujeito simples de terceira pessoa do singular, né? The project. Deixa eu estampar aqui. Então, esse sujeito simples é um sujeito de terceira pessoa do singular, the project. Tudo isso aqui poderia ser substituído por it, tá? Por it. E aí will be ready, né? Nesse caso aí seria um tempo verbal futuro de voz passiva, ou seja, o projeto estará pronto, o projeto será terminado, né? Ou será finalizado, ok? In 5 weeks. E aí nós temos a nossa preposição aí, tá? Nós temos aí a nossa preposição, tá? Que é o in. Se a gente for traduzir, vai ser no caso em, tá? Ou seja, o projeto vai estar finalizado, vai estar pronto, será finalizado em 5 semanas, tá? Weeks aqui no caso é o plural de week, é um plural regular, tá? Boa tarde, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius entrou aí na nossa sala. Marcos, sempre pedindo aquele feedback, me confirma se você está conseguindo me ver perfeitamente. Me confirma se você está conseguindo me ouvir e me confirma se você está conseguindo ver o slide aí, tá? Então, eu estou revendo aqui o exemplo que nós vimos ontem, tá? The project will be ready in 5 weeks. Rian, Rian, você estava sumido, hein, cara? Boa tarde aí para você, Rian, que está entrando na sala. Você estava sumido aí, faltou umas 2, 3 semanas, sei lá, quase um mês. Estava sentindo sua falta, hein, Rian? Então, nós temos uma voz futura passiva aqui. E o in aqui é a nossa preposição com sentido de tempo, tá? Vamos lá. O in também, se nós pensarmos em posição ou lugar, né? Esse in também pode ter um sentido de no ou na, tá? Mas aí nós mudaremos completamente a semântica da frase, beleza? Então, se eu falar, por exemplo... Deixa eu só apagar aqui que eu vou colocar esse exemplo.
Então, olha só. Se o in estiver aí empregado para indicar a posição ou lugar, né? Pode traduzir a preposição in como no ou na, tá? Então, por exemplo, Porto Alegre, né? Esse exemplo aí que eu coloquei para vocês no slide. Porto Alegre is in the south of Brazil. Is in the south of Brazil. Ou seja, eu estou utilizando aqui a preposição in, né? Para indicar lugar, para indicar posição. Tá? Então, aqui a gente já não vai, se vocês forem traduzir aí na cabeça de vocês já não vão traduzir como em, tá? Porque o nosso in já não está no sentido de tempo, tá? Não está sendo empregado para uma situação temporal. Então, no caso aqui, Porto Alegre está localizado, na cidade, se você pensar na cidade, né? A cidade de Porto Alegre está localizada no sul do Brasil. Tá? Então, deixa eu pensar aqui em uma situação que a gente pode analisar também. Lembra que lá nas nossas aulas sobre artigo definido, the, né? A gente pode usar the south, tá? A gente fala the north, the south, the west, the east, né? Então, no caso aqui, para direções, a gente pode usar artigo definido the antes disso, tá? E aqui o of, que também é uma preposição que nós já vamos ver, tá? Vai dar uma ideia de posse, tá, ok? Então, Porto Alegre pertence, né, a uma região que nós chamamos de Brasil. Nós definimos essa região como Brasil. Então, esse of, que também é uma preposição, vai dar a ideia de posse. Mas a gente vai ver o estudo do of daqui a pouco, beleza? Mas o que nós podemos ver aqui? O in também pode ser empregado aí no sentido de movimento ou direcionamento, que também nós vimos semana passada, não, ontem. Por exemplo, você falar look at yourself ou look yourself. Look yourself. Vou deixar uma pergunta aí aberta para vocês, tá? Qual é o plural de yourself? Tá? A gente sabe que yourself é um pronome reflexivo, tá? É um pronome reflexivo de segunda pessoa do singular. Eu quero saber o plural de yourself. Também já estudamos pronomes reflexivos. Muito bom, Marcos. Muito bom, Rian. Yourselves, tá? Seja muito bem-vindo, Pedro, tá? Uma boa tarde aí para a galera que entrou depois. É isso aí mesmo. Yourselves, tá? Pronome reflexivo. Perfeito. Então, look yourself, tá? In the mirror. Look yourself in the mirror. Deixa eu autorizar aqui a entrada do Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo aí à aula. Então, look yourself in the mirror. Ou seja, olhe para você mesmo, se olhe no espelho. Tá? Look yourself in the mirror. Então, aqui, esse in vai dar uma ideia de direcionamento, de movimento. Tá? Se nós pensarmos também em uma tradução, a gente poderia dizer também no, na. Tá? Se a gente for traduzir assim, literalmente falando, olhe-se no espelho. Então, eu traduziria como no, mas esse in aqui também pode dar uma ideia de direcionamento, de movimento. Tá? Isso aqui, galera, eu já vou adiantando umas coisinhas para vocês também, vale a pena. É uma voz imperativa, no caso, um tempo imperativo. Né? Então, se eu falo assim, look, eu estou falando olhe, tá? E como nós fazemos, né? Como nós construímos o imperativo de verbos no inglês? É só retirar o to, tá? Então, o verbo principal aqui da nossa oração é to look, né? To look, que é ver, enxergar, tá? Se eu retirar a partícula to, eu consigo formar um imperativo. Então, se olhe no espelho, olhe para si mesmo no espelho, tá? In the mirror. Beleza? Mirror aí, lembra aquela série Black Mirror, tá? Então, isso aí nós terminamos ontem, né? Foi onde nós paramos ontem. Nós vimos o in, né? E o in vai cair muito para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns problemas. Se preparem que tem uma listinha bem grande para vocês hoje que eu vou enviar, tá?
já tá pronta lá. É uma lista de prepositions, tá? Uma lista de preposição. Tem bastante exercício lá para vocês praticarem, tá? O material de ontem eu mandei hoje, tá? Tá, calma aí, Marcos, já vou falar contigo. O material de ontem eu mandei hoje, antes de sair de casa, tá? Então, no material de ontem, teórico, nós vimos algumas preposições. Hoje nós vamos ver mais preposições. E Marcos, fique tranquilo. O Marcos, galera, tá falando que só tem um exercício de preposição na apostila. Tudo bem, tá? A lista que eu vou enviar para vocês hoje tem 33 exercícios, tá? Tudo de concurso. Então, 33 exercícios de preposição, tá? O que não vai faltar são exercícios para vocês praticarem. Na semana que vem eu mando mais uma, que também tem 30 e poucos. Exercícios diferentes, óbvio, né? Então, pode ficar tranquilo que vocês vão praticar bastante, tá? Então, o que vale a pena aqui para nós, por enquanto, é observarmos a teoria da coisa. Nós vamos aí para a nossa nova preposição, né? A nossa primeira nova preposição que nós vamos estudar hoje, que é in front of, tá? Então, no caso aí, mais um caso, né? De uma preposição sendo formada não somente por uma palavra, mas por duas ou mais palavras, tá? Então, o nosso in front of é uma preposição formada por 3 palavras, tá? E aí, a gente pode pensar no in front of num sentido de lugar ou posição, tá? E aí, se vocês forem traduzir, pensem em frente a ou em frente de, tá? Então, olha só. Deixa eu ver o que eu posso perguntar para vocês nesse exemplo. Não posso perguntar nada, não, porque é muito fácil. Eu posso perguntar o seguinte: qual é o tempo verbal dessa frase aí, tá? Se vocês conseguissem me responder. Enquanto eu coloco aqui no quadro, qual é o tempo verbal nessa frase aí? Ok? Passado, mas é que tipo de passado, Rian? É que tipo de passado? É um passado simples? Ok, mas é um passado simples regular ou irregular? Ele cortou ali, né? Regular, isso aí. É um passado simples regular, né? Um simple past irregular, tá? Deixa eu terminar de colocar o exemplo aqui. In front of my house. My house. Então, olha só. Primeiro, nós temos aí um sujeito simples, né? Um sujeito simples de primeira pessoa do singular. I, né? Ou seja, eu. Beleza? O verbo principal da oração, né? É bem fácil de identificar. É o verbo to park. Se nós formos traduzir to park no infinitivo, significa estacionar. Tá? Por isso que, se vocês andarem aí pelas cidades, pelos bairros, se vocês virem por aí um outdoor de um estacionamento escrito park, parking ou algo do tipo, isso tem a ver com o estacionamento, justamente pela tradução da palavra em si. Tá? Então, to park é estacionar. Tá? Se eu falo the car, tá? Se eu falo the car, eu não estou falando de um carro qualquer. Eu estou falando de um carro específico que, ao mínimo, no contexto já é conhecido. Tá? Pode ser o meu carro, pode ser o carro de uma pessoa que eu conheço, ou qualquer um carro que esteja conhecido, que esteja íntimo no meu contexto. Tá? Esse in front of é a nossa preposição aí, formada por 3 palavras. Tá? Que vai dar a ideia de lugar ou posição, que se nós formos traduzir, significa em frente a. Né? Em frente a ou em frente de. Beleza? Esse my aqui é um possessive adjective, ou seja, é um pronome possessivo adjetivo. Lembrando que pronomes possessivos adjetivos sempre acompanham o substantivo, tá? No inglês, pronomes possessivos adjetivos sempre vêm antes de um substantivo. Então, qual é o substantivo aqui? O substantivo é house, tá? Então, por isso que
aqui nós temos um possessive adjective. Beleza? Bem tranquilo esse exemplo aí para analisar. Tá? O próximo aqui, né, qual é a próxima preposição que nós podemos ver? A preposição inside, bem fácil também. Tá? A preposição inside. Posso deixar também algumas perguntas aqui enquanto eu escrevo no quadro? Posso deixar umas perguntas em aberto, né? Vou perguntar para vocês, por exemplo, o tempo verbal dessa frase, né? Qual é o tempo verbal dessa frase? Aí, vocês me respondendo, posso ir fazendo outras perguntas, tá? Então, o tempo verbal dessa frase, qual seria? Passado simples. Mas é um passado simples regular ou irregular? Irregular, né? Perfeito. Irregular. Vocês estão voando baixo aí, né? É só fazer as listas que vocês ficam bons, né? Ficam tranquilos. Esse tema aqui, galera, que pronome é esse? Tá? Que pronome é esse? Respondam para mim. Que pronome é esse? Inside the theater. Pronome objeto perfeito. Pô, vocês estão bravos, né? Então, olha só. Não é possessivo não, Marcos. Esse demo aqui não é pronome possessivo não, tá? Já vou explicar já esse pronome demo aqui. Primeiro, sujeito simples da oração, né? Sujeito simples. Um sujeito simples de primeira pessoa do plural, we, né? Esse aqui é o nosso pronome sujeito, né? Digamos assim. Meu Deus, deixa eu tirar essa caneta aqui. Pronome sujeito são pronomes que conjugam verbos, né? Então, sujeito simples de primeira pessoa do plural, we. Esse met é o passado irregular, né? O simple past irregular do verbo to meet. Ok? To meet. To meet significa encontrar, certo? Encontrar ou ir de encontro, beleza? E aí esse passado met é um passado totalmente irregular, né? O verbo, a estrutura do verbo muda completamente, beleza? Inside é a nossa preposição, tá? É a preposição em questão aqui do nosso exemplo. É isso aí, Marcos, pronome objeto, tá? Inside é a nossa preposição. O them é o nosso pronome objeto, tá? Por quê? Porque quem encontra, né? Quem encontra algo ou alguma coisa. Olha só que interessante, galera. É importante vocês pensarem no seguinte. Vamos pensar um pouquinho em português, tá? Se eu pensar no verbo encontrar, olha só. Vou deixar uma pergunta para vocês em português em aberto, tá? Se eu pensar no verbo encontrar, eu pergunto para vocês se esse verbo é transitivo direto ou indireto, tá? Esse verbo encontrar é um verbo transitivo direto ou indireto? Tá? Beleza, vocês me respondem direto. Se eu perguntar para vocês agora eu não estou mais lidando com o verbo encontrar, tá? Agora eu estou lidando com o verbo encontrar-se, tá? Esse verbo é um verbo transitivo direto ou indireto? Encontrar-se. O que vocês poderiam me dizer? Esse verbo encontrar-se é um verbo transitivo direto ou indireto? Direto também, Marcos? Será? Olha só, se eu pensar no verbo encontrar somente, tá? Esse verbo é um verbo transitivo direto, tá? Porque quem encontra alguma coisa ou alguém, tá? Mas se eu pensar, por exemplo, no verbo encontrar-se, esse é um verbo transitivo indireto, tá? Porque quem se encontra com alguma coisa ou se encontra com alguém, tá? E aí esse com é uma preposição. Por isso que o verbo encontrar-se Gente, eu tenho uma professora de português atrás aqui, eu espero não estar cometendo um erro absurdo. Jesus, falei aqui. Então, olha só, o verbo encontrar-se é um verbo pronominal. É um verbo pronominal, no caso, o verbo transitivo indireto. E aí nós teremos aí encontrar-se, quem se encontra com alguém.
E o nosso com vai ser na preposição, tá? Mas se você pensar lá no inglês, verbo to meet, tá? Encontrar, esse them é justamente o que eu perguntei antes, né? Esse them é o nosso pronome objeto, tá? E aí vocês poderiam traduzir como eles, né? Ou seja, nós os encontramos, né? No caso, esse them aí como pronome objeto, tá? O inside da nossa preposição em questão vai significar dentro, tá? Dentro do quê? Dentro do theater, né? Theater aí é o nosso teatro, tá? Então, pense no seguinte, galera. Esse the theater é a nossa locução adverbial de lugar, tá ok? É o local aonde cinema também, isso aí, theater. Na verdade, theater está mais para cinema do que teatro, tá? O theater pode te enganar aí, porque o theater é um falso amigo, tá? Muito boa a sua colocação, Marcos. O theater é um cinema, tá? O theater é um falso amigo, é um false friend, tá? Um falso combinado aí que a gente vai chamar. Então, the theater, beleza? É o local onde nós encontramos eles, beleza? E aí, no caso, o the, né? Se eu coloco o artigo definido, é porque eu estou falando de um cinema específico, tá? Inclusive, existe a palavra cinema em inglês, mas é muito pouco utilizada, tá? Se vocês encontrarem, não achem esquisito, tá? Não achem errado. Eu escrever, por exemplo, cinema. Tá? É óbvio que a tradução é diferente. A tradução não, né? A pronúncia é cinema, mas é muito pouco utilizado, tá? Beleza? Próxima preposição aí que nós podemos ver hoje é a preposição into. Deixa eu apagar aqui. Que pergunta que eu posso fazer aí? Tá. Posso perguntar o tempo verbal dessa frase, né? Qual é o tempo verbal dessa frase aí, pessoal? Passado simples. É um passado simples regular ou irregular? Passado simples irregular. De que verbo? É de um verbo famosíssimo, hein? Se vocês não conhecerem isso aí, vocês estão fritos. Isso aí. É o passado irregular de to go. Isso aí. Vocês estão vendo. Vamos saber, tá? Então, é o passado regular, passado irregular de to go. Então, por exemplo, we went into the museum, né? No caso together. Então, cortou não, beleza. Olha só, galera. Então, sujeito simples, né? Um sujeito simples de primeira pessoa do plural we, ou seja, nós, tá? O verbo principal da oração é o verbo to go. Deixa eu ver se posso escrever em cima. Vou botar escrever em cima. É o verbo to go, tá? É o verbo to go. Esse verbo to go, no caso, se eu pegar o passado to go, é um passado completamente irregular, que vai para went, tá? Completamente irregular e completamente famoso. Vocês precisam ter conhecimento do passado desse verbo, tá? E aí o into, tá? O into que vai dar a ideia de direcionamento, tá? Então, se eu falo, por exemplo, se eu falo esse exemplo aqui mesmo, né? We went into, então nós fomos em direção. Nós fomos no ou na, tá? Na direção ou no museu, então esse into vai dar a ideia de direcionamento, tá? We went into the museum, tá? Into the museum. E aí, ou seja, nós fomos, né, ao museu juntos, tá? Esse together é o juntos, beleza? Beleza? E aí, se eu falo the museum, esse the museum
está dentro de um uso, né, do artigo definido the, onde não necessariamente um museu vai ser um museu específico, um museu conhecido no contexto. Tá? Tem uma observação lá no artigo definido que nós podemos utilizar o artigo definido the antes, por exemplo, de locais, né, como por exemplo o museu. Tá? Antes de museu. Não necessariamente estou falando de um museu já conhecido no contexto. Beleza? Galera, se tiverem dúvidas aí, tá? Só perguntar. Ok? Eu estou me vendo aqui na tela, as letras ficam trocadas. Como é que fica para vocês aí? As letras ficam invertidas também? Porque para mim fica um pouco complicado de entender, só quando eu olho para o quadro eu consigo enxergar normalmente. Quando eu olho aqui na tela, né, porque a gente aqui está com uma estrutura muito boa, a gente aqui está com uma estrutura cada vez melhor. Quando eu olho aqui na tela, as letras estão... Pô, maneiro, fica normal, né? Para mim fica trocado. Não sei porquê, mas beleza. Vamos lá, galera. Então, o próximo é... Qual é a próxima preposição aí? Near. Tá? Near, bem tranquilo também, tá? Que vai dar a ideia de lugar ou posição, tá ok? Então, por exemplo fácil aí, né? I live near a big. Galera, o que é o big aí? Qual é a classe gramatical de big aí nessa frase? Adjetivo, né? Perfeito. I live near. Deixa eu tirar esse A aqui. I live near a big market. Ou seja, eu moro, tá? Sujeito simples de primeira pessoa do singular I. I live, eu moro, eu vivo near, a nossa preposição, tá? Que significa próximo, perto, tá? E aí, quando eu falo big market, ou seja, isso aqui é um adjetivo, tá? Adjetivos no inglês vêm sempre antes de um substantivo, tá? Esse aqui é o nosso substantivo. Qualifica o substantivo market. E esse a aqui indica um artigo indefinido, tá? Eu não estou falando aí de um market específico, tá? Indica um artigo indefinido. Lembrando que os artigos indefinidos no inglês é a e n. Beleza? Tá? Deixa eu apagar aqui. Galera, se tiverem dúvidas, só perguntar, beleza? Vamos lá, near, aí depois nós temos qual a preposição aí? Next to, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo também. O next to vai nos dar a ideia de posição e lugar também, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Qual o modo desse verbo aí, né? Qual o tempo, digamos aí, esse verbo está em que modo? Se é que a gente pode falar do modo desse verbo. Então, por exemplo, olha só. Sit down. Eu só posso escrever aqui. Sit down. Sit down. Não está no past participle, não. Here. Next. Next. To me. To. Deixa eu ver
se importa? Eu acho que não. Sit down here next to me. Tá? Ou seja, esse verbo está no imperativo, tá? Se eu falo, por exemplo, sit, o verbo to sit, se eu pensar to sit é sentar, tá? Se eu falo sit down, eu crio uma estrutura que a gente vai chamar de phrasal verb, tá? Um verbo mais uma preposição cria um phrasal verb, beleza? E aí esse phrasal verb pode ou não mudar o sentido do verbo original. Então, aqui o sentido fica praticamente o mesmo, né? Sit down, ou seja, sente-se, certo? Sente-se aonde? Aqui, here, tá? Isso aqui é um advérbio, beleza? Advérbio de lugar, tá? E aí o next to, beleza? Next to, ao lado, tá? Ao lado. Ao lado. Ao lado de quem? Ao lado de quem? Ao lado do quê? Ao meu lado, tá? Isso aqui é o nosso pronome adjetivo, tá? Pronome adjetivo não. Pronome objeto, tá? Beleza? Me. Ok? Então, sit down here next to me. Next to, ao lado, beleza? Next to, mais uma preposição aí pra gente, tá? Qual é a próxima? Olha o off, tá? Esse off, tá? E é um off é realmente um off com 2 F, tá? Então esse off aí, ó, please keep off the animal cage, tá? Se alguém puder dar um Google aí rapidinho, cage, se não me engano, significa jaula ou gaiola, algo do tipo. Dá um Google aí para me confirmar, tá? Então, please keep off. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Please keep off the animal cage. Ou seja, por favor. Ó, to keep. Lembra daquela frasezinha chata pra caramba? Isso aí, cage, gaiolas, jaulas ou algo do tipo. Isso aí, Ian, valeu. Galera, aquela frasezinha chata, né? Keep calm, né? Keep calm. Keep calm. Ou seja, mantenha-se calmo, certo? No caso aí, to keep é manter, tá? Ou seja, please, por favor, né? Keep off, esse off com 2 F's, tá? Keep off. Keep off. Ou seja, mantenha-se, como assim? Mantenha-se o quê? Mantenha-se distante, mantenha-se longe, tá? Mantenha-se distante. Mantenha-se distante. Galera, o que é esse animal aqui? O que é esse animal aqui? Classe gramatical de animal. Classe gramatical de animal, please. Respondam-me. Qual é a classe gramatical de animal? Vocês caíram certinho na minha pergunta. Não é, cara. Não é, tá? Não é. Porque esse animal, ele qualifica cage, é gaiola animal, gaiola do animal, tá? Então esse animal é um adjetivo. Esse animal putz, Gustavo, putz. Esse animal é um adjetivo.
tá? Esse animal vai qualificar a gaiola. Eu não estou falando uma gaiola só por ser uma gaiola. É uma gaiola do animal, né? Então, the animal cage, tá? E aí, the artigo definido, beleza? The animal cage. Então, keep off, olha só, off, com a ideia de distante, beleza? Distante, longe, é a nossa preposição aí em questão, tá? Beleza? Se tiverem perguntas, só deixar aí. Olha o on, galera. O on com sentido de tempo. O on com sentido de tempo. Então, olha só. Deixa eu colocar esse exemplo aí. Alguém saberia me dizer, ainda que nós não tenhamos estudado ainda, alguém saberia me dizer o tempo verbal dessa frase? Futuro. Isso aí, um futuro simples, né? I will have dinner. I will have dinner with my family. Pô, valeu, Rian. Valeu. Muito obrigado pela sua presença aí. Eu senti a tua falta aí nas últimas aulas, tá? Valeu. Você faltou aí, mas... Show. Isso aí, um futuro simples não planejado. Pode ser entendido assim, Marcos. I will have dinner with my family. With my family on Christmas. On Christmas Eve. Então, olha só, galera. Sujeito simples de primeira pessoa do singular, I, tá? Sujeito simples de primeira pessoa do singular, I. Futuro simples, tá? Esse will aqui é uma indicação de futuro, beleza? Então, eu vou ter, né? Eu terei. O verbo aqui é o verbo to have. O verbo aqui é o verbo to have, tá? Eu vou ter, eu terei um jantar, dinner, beleza? With. Daqui a pouco a gente vai estudar essa preposição também, tá? Esse with é uma preposição, tá? With, com, tá? Essas perguntas, cara, é exatamente isso, Marcos, é exatamente isso. Exatamente, são essas perguntas que complicam um pouco o estudo de prepositions, tá? Porque, por exemplo, você vai ter uma diferença entre at, in e on, principalmente nas aplicações dele, mas realmente os significados realmente são muito parecidos, né? E de fato às vezes são iguais, tá? Maneiro, Gustavo, maneiro. Mas aí eu vou... Ainda vou falar sobre acho que eu já falei, né, sobre o on. Não, o on eu tô falando agora, né? Então eu já falei sobre at, in, agora eu tô falando sobre o on. Tá? Então, I will have dinner with my family. Tá? Ou seja, with, com, também é uma preposição que nós vamos ver daqui a pouco. My family. Tá? My family. Ou seja, on Christmas, tá? Esse on, por exemplo, se você pensar no on, se a gente pensar em datas comemorativas, esse on é utilizado, tá? Esse on é utilizado. Por quê? Porque isso aqui é uma data comemorativa, tá? Isso aqui é o Natal, beleza? É o nosso Natal, Christmas Eve. É a noite de Natal, no caso, tá? Então, I will have dinner with my family on, certo? On Christmas Eve. Beleza? Tá? Então, realmente, você tem que ir pelo contexto e pelas regras. Beleza? Pelas regras. Tá? Vamos lá. Qual é a próxima? Onto. Onto. Tá? Esse onto vai dar uma ideia de movimento ou direcionamento e aí você pode traduzir como para cima. Tá? Para cima.
Galera, tempo verbal dessa frase aí. Tá? Tempo verbal dessa frase aí. Digam pra mim. The cat jumped. É o passado sim, beleza. Se for past, mas é regular ou irregular? Beleza, regular. Onto the table. Onto the table. And... E a segunda oração? E a segunda oração? Qual é o tempo verbal da segunda oração? Qual é o tempo verbal da segunda oração? Passado simples também. Também é um passado simples e é um passado regular. Tá? Então, olha só. Sujeito simples de terceira pessoa. Tá? Sujeito simples de terceira pessoa do singular. The cat. The cat poderia ser substituído por it. Tá? O verbo jump. Vou botar aqui em cima, galera. Olha só. O verbo jumped, no caso, é to jump. Que significa pular. Tá? Significa pular. To jump. E aí o passado é um passado regular. Só acrescenta ed. Tá? Ed. E aí o onto. E o onto é a nossa preposição que vai dar uma ideia de... uma ideia não, né? Vai dar um sentido de direcionamento ao movimento. E aí você pode entender como para cima. Tá? E aí o the table, beleza? Ou seja... O gato pulou, né, para cima da mesa. Scratched. Você pode entender scratched como derrubar ou bagunçar, sacou? Alguma coisa do tipo. E scratched, o verbo to scratch, tá? To scratch. Que aí você pode entender como bagunçar, derrubar tudo, ou algo do tipo, tá? E aí é um passado regular também, eu só acrescento ed, tá? Scratched, ou seja, it all, ou seja, bagunçou, derrubou tudo, tá? It all. Olha só, em cima da pergunta do Marcos. Olha só, Marcos, olha só. Em cima da sua pergunta. Para vocês entenderem, para vocês conseguirem cada vez mais enxergar que em preposições o contexto é importante. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, olha só. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Por que aqui eu uso on e por que aqui eu uso onto? Para vocês terem uma ideia, por que o contexto é importante? Por que aqui eu uso on e por que aqui eu uso onto? Essa é a pergunta. E aí, alguém arrisca? Ninguém? Galera, justamente o contexto, tá? Isso aí. Porque o onto vai dar uma ideia de direcionamento, tá? Então, quando eu falo onto, no caso, ó, Marcos. Não. Olha, Marcos, o onto, aqui nesse exemplo, vai dar uma ideia de direcionamento. O gato pulou para cima, né, da mesa. Aqui eu estou falando que o livro está na mesa. Então, olha só, olha aqui o on. Olha só, o on, ele tem sentido de tempo, mas aqui ele também pode ter o sentido de na preposição. Olha aí no slide. Eu coloquei no slide o on com sentido de tempo, mas o on também pode ter sentido de lugar ou posição. E aí eu falo, the book's on the table, ou seja, o livro está na mesa.
ou está em cima da mesa. E aí vocês precisam enxergar também que há uma diferença, ainda que pouca, ainda que sucinta, há uma diferença entre na mesa, né, ou em cima da mesa, ou para a mesa, né, no caso em cima e para cima. Há uma diferença nessas estruturas, em cima e para cima. Então quando eu falo de books on the table, estou falando que o livro está na mesa, está em cima da mesa. Quando eu uso onto, vai dar a ideia de direcionamento, para cima, entendeu? Então por isso que o contexto é muito importante. É óbvio que a gente acaba pegando alguns padrões, como por exemplo o on a gente usa antes de datas comemorativas, né, normalmente. Antes de hora a gente usa at, tá? Então é óbvio que a gente acaba pegando esses padrões, mas o contexto também é muito importante, tá? Deixa eu apagar aqui, galera. Se tiverem pergunta aí, só deixar, tá? Vamos lá. A próxima aí é o want, né, que a gente já viu. Deixa eu ver. E a próxima depois é qual? Deixa eu beber uma água aqui, porque senão a garganta vai embora. Eu tô desde cedo gravando aula. Vou deixar aqui para vocês, galera. Para quem não sabe, eu sou professor de física também. Vou deixar meu canal lá no YouTube. Se vocês quiserem, vocês entram lá, tá? Para poder ter uma ajuda aí em física, beleza? Hoje eu posto lá a resolução das provas da prova da SPSEC 2019 para vocês. E aí vocês, na verdade, não é só isso, né? Deixa eu botar aqui, certo? Vocês vejam lá para vocês poderem ter uma ajuda em física também, tá? Olha aí o opposite, tá? Olha aí o opposite. Qual é o tempo verbal dessa frase aí, tá? Olha aí. Olha o tempo verbal nessa frase. Digam para mim, qual seria o tempo verbal dessa frase? I sat opposite him. Isso aí. É o simple past irregular do verbo to sit. Isso aí. Opposite him during. During the meal. The meal. Tá? Ou seja, sujeito simples de primeira pessoa. Eu acho que cortou aí, né? Acho que cortou aí para vocês, eu acho. Então, olha só. Sujeito simples de primeira pessoa do singular I, tá? O verbo sat é o passado de to sit, tá? No caso aqui, to sit vai para sat, tá? É o simple past irregular, beleza? Olha aí o opposite. O opposite é a nossa preposição aí que nós estamos estudando agora, tá? Na frente, tá? Na frente, beleza? Então, eu sentei na frente do quê? Na frente dele. Olha aqui o nosso pronome possessivo adjetivo, tá? Possessivo adjetivo não. Nosso pronome objeto, tá? Nosso pronome objeto. Olha o during, galera. O during. Nós estudamos ontem essa preposição during, ou seja, durante, tá? Durante o quê? Durante the meal, refeição, tá? Ou seja, eu sentei na frente dele durante a refeição. Beleza? Opposite.
mais uma preposição aí para vocês, beleza? Vamos lá. Então, galera, se vocês precisarem de ajuda aí em física, vocês podem acessar lá. Lá tem alguns vídeos que eu estou postando. Então, qual é a próxima? A próxima é out of, tá? Out of também vai dar uma ideia de direcionamento de movimento, que vai significar sair, tá? Então, olha só. Tem alguma... Qual é o tempo verbal dessa frase aí, galera? Qual é o tempo verbal? Tempo verbal dessa frase aí. Me responda, por favor. Qual é o tempo verbal dessa frase aí? Perfeito, Gustavo. Não é simple present, não, é Marcos. Olha aqui, ó. Esse aqui é o passado irregular do verbo to come, tá? O verbo to come significa vir, né? Vir. O came é o passado irregular, tá? O passado irregular do verbo to come, beleza? Outra pergunta, isso aqui é plural ou singular? Esse substantivo aqui é plural ou singular? É plural ou singular? Nossas aulas de fevereiro, isso aí. Singular, né? Termina com AN. Singular. Isso aí. Plural woman com EN. Então o sujeito é um sujeito simples de terceira pessoa do singular. Tá? A gente poderia substituir isso aqui por she. E aí, came, simple past, irregular to come. E aí o out of, tá? O out of que vai dar uma ideia de direcionamento, de movimento. Que no caso, para fora, saiu, né? No caso, ela veio para fora. Beleza? E aí, olha só. Esse her aqui é um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque vem antes de um substantivo, tá? Her house, certo? A mulher veio para fora, né? Saiu da casa dela, certo? Her house, possessivo adjetivo. A mulher saiu da casa dela chorando, crying, certo? Isso aqui é o gerúndio do verbo to cry, ok? Gerúndio, present continuous, já estudamos também. Tá? Beleza? Outside, bem tranquilo também, que vai dar uma ideia de lugar ou posição, tá? Então, olha só esse exemplo aí. The dog is outside the kennel. Mais uma preposição aí pra gente estudar, tá? Is outside the kennel. Então, olha só. Sujeito simples, de terceira pessoa do singular, né? Aqui é the dog. Então, eu tirei to. The dog. Tá? Sujeito simples, de terceira pessoa do singular. Isso aqui poderia ser substituído por it. Tá? Esse verbo to be no sentido de estar. Beleza? E o outside, que é a nossa preposição fora. Tá? Vai nos dar a ideia de lugar ou posição fora. E aí o the kennel, né? The kennel, ou seja, do canil, tá? Kennel, canil. Então, the kennel, nossa locução adverbial de lugar, tá? Está fora do canil, beleza? Mais uma. Daqui a pouco tem exercício pra gente fazer, hein? Olha o over. O over é muito bom, tá? O over também cai toda hora. O over. Vamos ver aqui o over.
Se tiverem perguntas, galera, só deixar aí. Olha só, o over pode ter o sentido de lugar ou posição, e aí você vai traduzir como sobre, tá? Então olha só, she has a beautiful shawl over her shoulders. Verifique pra mim o que é shawl, tá? Eu esqueci. Eu acho que é uma peça de roupa. Eu não tenho muita certeza. Acho que tá cortando, tá cortando. Galera, verifica aí pra mim, por favor, o que é shawl. Eu acho que é uma peça de roupa. She has a beautiful shawl over her shoulders. Então olha só, ou seja, galera, verifiquem pra mim o que é shawl. Eu esqueci o que é shawl, tá? Dá um Google aí que vocês conseguem achar facilmente. O que essa frase está nos dizendo, né? Primeiro, sujeito simples de terceira pessoa do singular she, tá? O verbo to have sendo conjugado no simple present, na terceira pessoa do singular, certo? Ou seja, ela tem um beautiful shawl, tá? Ou seja, ela tem uma peça de roupa aí. Acho que shawl é uma peça de roupa que eu não estou me recordando o que é. Esse beautiful vai ser um adjetivo, tá? Que vai qualificar o substantivo shawl, beleza? E aí o a é o nosso artigo indefinido, beleza? E aí o over, que é a nossa preposição em questão, que vai nos dar uma ideia de lugar ou posição, tá? Não, shoulder é ombro, né? Shoulder é ombro. Eu quero essa palavra aqui, ó. Eu não lembro o que ela é. É uma peça de roupa, tá? Ou seja, ela tem ali uma bonita peça de roupa em cima dos seus ombros, né? Ou sobre os seus ombros. Então, olha só o over com sentido de sobre, tá? Lugar ou posição, beleza? E aí o her vai ser o nosso pronome possessivo, né? Nosso pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha um substantivo, beleza? Ele vem antes do substantivo shoulders. Shale, eu nem sei como é que se fala isso. Shale. É uma peça de roupa. Eu não sei o que é isso, cara. Se vocês colocarem a imagem, vocês vão ver o que é. Shale. Acho que é assim que se fala. Então, olha só. O her, aqui o nosso pronome possessivo adjetivo, que vem antes do substantivo shoulders. Ou seja, ela possui um beautiful shale, né? Em cima ou sobre. Over, sobre, com sentido de lugar ou posição. Over também é uma preposição que cai bastante, tá? O over também pode ter o sentido de direcionamento ou movimento, tá? E aí se você for traduzir aí, vocês podem pensar em por cima, tá? Tipo roupas penduradas, beleza. Eu acho que é uma espécie de pano que normalmente as mulheres usam. Não chega a ser um cachecol, não tem nada a ver com cachecol. Que elas jogam assim por cima para ficarem meio estiloso. Eu acho que é shade, não sei como se fala. Tá? E aí, se vocês forem pensar no over como sentido de direcionamento ou movimento, vocês podem pensar em por cima. Então, olha só. I saw the clock from over the door. Então, olha só. I saw... Galera, qual é o tempo verbal dessa frase aí? Tá? Qual é o tempo verbal dessa frase? Tempo verbal dessa frase, pessoal.
Isso aí. Simple past irregular, né? Irregular do verbo to see. Isso aí. Over the door. Então, olha só. Primeiro, sujeito simples de primeira pessoa do singular I, né? E aí o verbo só é o simple past, né, do verbo to see, que é ver, enxergar, olhar, tá? Então, esse the clock seria o nosso objeto direto, né? Então, the clock. E aí o from foi uma preposição também que nós já vimos. E o over vai dar uma ideia de direcionamento, de movimento, direcionamento. Ou seja, eu vi o relógio por cima, tá? Por cima da porta, beleza? Por cima da porta, tá? Esse from aqui, como nós estudamos ontem, vai dar uma ideia de origem, né, no caso. No caso, seria uma espécie de onde eu vi, né, o relógio, beleza? Esse over vai dar uma ideia de direcionamento, que foi como eu vi o relógio. Tá? No caso, por cima da porta. Esse over vai dar uma ideia de posição, tá? de origem. Tá? Então, o over tendo sentido de lugar ou posição, ou de direcionamento ou movimento. Tá? Olha o round. O round pode ter a ideia de direcionamento ou movimento, e aí vocês podem traduzir como ao redor. Tá? Então, olha esse exemplo e responda qual é o tempo verbal dessa frase. She was the first. She was the first. Qual é o tempo verbal dessa frase aí, pessoal? To sail. To sail. Isso aí. Então, to sail around the world. To sail. Tá? Então, sujeito simples, né? Sujeito simples de terceira pessoa do singular she. Beleza? E aí, o verbo to be, né, no simple past é um verbo completamente irregular. Tá? E aí, a primeira, tá? A primeira mulher, no caso. Esse to sail também eu esqueci, né? A semântica desse to sail, eu não sei se é navegar ou algo do tipo. Mas eu realmente não lembro o que é to sail. Eu acho que é navegar. Né? Tem uma série na Netflix chamada Dark Sail. Então acho que é navegar. To sail around the world. No caso aqui, ó, round com N. Tá? Round, meu Deus. Round the world. Round the... Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, então são essas coisas aqui, galera. Round the world. Tá? Ou seja, ela foi a primeira mulher a navegar, to sail. Round. Esse round vai dar a ideia de direcionamento ao movimento, ou seja, ao redor do mundo. Tá? Ao redor do mundo. Beleza? Round. Tá? O round também pode dar a ideia de uma posição, um lugar definido, e não mais um direcionamento. Então, por exemplo, they were all sitting round the table. Olha só. Deixa eu colocar aqui. They were. Qual é o tempo verbal dessa frase aí, desse segundo exemplo? They were all sitting. They were all sitting round. Posso colocar um D aqui? Round the table. They were all sitting round the table. Isso aí. O simple past, que é o irregular do verbo to be. Tá? E aí, como o sujeito é um sujeito de terceira pessoa do plural, né, então they were. Tá? They were all, ou seja, todos eles estavam sentados, e aí o sitting não é um gerúndio, o sitting aqui é um adjetivo formado pelo sufixo ing, tá? E o round
com a ideia de posição, de lugar, ou seja, ao redor da mesa, tá? Ao redor da mesa. Beleza? Deixa eu apagar aqui. E aí, olha só, galera. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Tomara que dê tempo de a gente fazer algum exercício. Olha o since. Cara, o since tem o mesmo significado de around. Isso aí. Tá? Isso aí. O since também, cara, cai muito, tá? O since, assim, cai toda hora, toda hora. O since é batido também, por posição importantíssima. A gente pode ter o sentido de duração. Então, por exemplo, John, olha só, John, deixa eu botar um pouco mais pra cá. John teaches, né? Teaches here since. Teaches. Galera, do since, acho que só around, né? Eu falei do around. Me perdi. Galera, qual é o tempo verbal dessa frase aí? Vamos lá, rápido, me respondam rápido. Qual é o tempo verbal dessa frase? It's here since. Since. Isso aí, simple present, tá? Since 1989. 1989. Então, acho que cortou um pouco aí também, tá? Esse teaches é o verbo to teach, tá? To teach, que é ensinar. Daqui que vem a palavra teacher. Daqui que vem a palavra teacher, beleza? E aí esse verbo to teach está sendo conjugado na terceira pessoa do singular do simple present, tá? Então aqui está o nosso sujeito de terceira pessoa do singular, beleza? Here, advérbio de lugar, aqui. Olha o since, galera. O since dando ideia de duração, desde 1999, 1989, tá? O since pode também dar uma ideia de direcionamento ao movimento. Então olha só que exemplo interessante. I came walking since my house. Since my house. Ou seja, mais uma vez aqui, né, o simple past irregular do verbo to come, tá? E aí, galera, isso aqui é um tempo verbal que nós não estudamos ainda, tá? Que no caso aqui, aliás, não vou falar disso não. Não vou falar, deixa para depois, tá? Então, ó, aqui é mais uma vez o simple past, né, irregular do verbo to come, tá? Sujeito simples de primeira pessoa do singular I, beleza? Então, eu vim, né? Eu vim andando. Andando, isso aqui não é um gerúndio, tá? Isso aqui não é um gerúndio. Isso aqui vai ser um advérbio formado pelo sufixo ing, tá? Andando foi a forma, a maneira com a qual eu vim, certo? Ou seja, eu vim andando since, desde, dá uma ideia de direcionamento, movimento, desde a minha casa, né? My house, tá? Aqui, pronome possessivo adjetivo vindo antes de um substantivo, tá? Então, olha o since, galera. Isso aí também funciona no português, tá ok?
Isso aí também funciona no português. O desde também pode ser utilizado no sentido de direcionamento ou movimento e pode ser utilizado também para duração, tá? Olha o próximo aí. Through. Through, através de, tá? Então, tem uma música dos... Quem curte aí rock, tem uma música do Stone Sour, né? Chamada Through the Glass. Então, olha só. Look through the glass. Look through the glass. Tá ok? Quem curte aí Stone Sour? Quem curte rock aí? Tem uma música chamada Through the Glass, tá? Então, o que essa frase está nos dizendo? Olhe através do vidro, tá? Esse through é a nossa preposição, que vai dar a ideia de direcionamento ou movimento, tá? Through, através de, tá? Então, olhe através do vidro, the glass, tá? Vamos para a próxima. Olha o throughout. Throughout vai dar uma ideia de lugar ou posição e pode ser traduzido como toda, tá? Ou seja, olha esse exemplo aí. Doutora Kilman, né? O Dr. Kilman, no caso, né? Dr. Kilman is famous. Is famous throughout Europe. Então, olha só. Deixa eu só ver se eu escrevo certo aqui. Throughout Europe. Olha só essa preposição aí, galera. Vai dar uma ideia de lugar ou posição e pode ser traduzido como em toda. Ou seja, Dr. Kilman é famoso, adjetivo, tá? Adjetivo. Throughout, ou seja, por toda a Europa, tá? Vai dar uma ideia aí de lugar ou posição. Então não confunda through com throughout, tá? Deixa eu colocar a próxima aqui. Olha o to, também o to é muito famoso, tá? Tenho muito carinho também com o to, porque cai toda hora. Pode ter sentido de duração, e aí você vai traduzir como Então olha só. I studied English from... Olha só, I studied... Galera, qual o tempo dessa frase aí? Qual é o tempo dessa frase? Qual é o tempo verbal? Isso aí, simple past. Olha só, galera. Olha só. Sujeito simples de terceira pessoa do singular, tá? Passado regular do verbo to study. Passado regular do verbo to study. English from. Olha só, já estudamos essa preposição, tá? E aí, ó. Eu estudei inglês de 2000 até ou tá? A 2007. Tá? A 2007. Então, interessantíssimo, né? Isso aqui não é verdade, tá? Na minha vida, no caso, não foi... Foram 7 anos estudando inglês, mas não foi de 2000 até 2007. Foi de 2009 até 2016, tá? 7 anos aí estudando o inglês, tá? Só o tempo aqui que é diferente, beleza? E aí, o to também pode dar uma ideia de direcionamento ou movimento, tá? E aí, se o to der uma ideia de direcionamento ou movimento, a gente entende ele como para. Então, olha só. I was going. Galera, qual é o tempo verbal dessa frase? Qual é o tempo verbal dessa frase? I was going. I was going. I was going. Galera, qual é o tempo verbal dessa frase? Qual é o tempo verbal dessa frase? To school. When I saw. Qual é o tempo verbal da primeira frase? When I saw.
Galera, qual é o tempo? Past continuous. Qual é o tempo verbal da segunda frase? When I saw the accident. Galera, qual é o tempo verbal da segunda frase? Past simple. Isso aí, simple past. Tá? Ou seja, eu estava indo para a escola. E aí, olha só o to. O to dando uma ideia de direcionamento ou movimento para a escola. Eu estava indo para a escola. Aqui eu coloquei isso 2 vezes, né? Quando eu vi o acidente, tá? When I saw the accident. Beleza? Qual é o próximo? Olha o towards, tá? O towards também é uma preposição, não cai muito, tá? Mas é importante que vocês saibam também. Olha só o towards. Towards vai dar uma ideia de direcionamento e movimento também. E vai ser em direção a. Então, olha só. I was walking. Qual é o tempo verbal dessa frase aí, galera? Tempo verbal dessa frase. I was walking. I was walking. Qual é o tempo verbal dessa frase? I was walking towards. I was walking towards the store. Past continuous, de novo, né? Past continuous, ou seja, eu estava andando, né? Simple past do verbo to be. Andando, aí o gerúndio do verbo principal. Towards, ou seja, em direção lá, tá? Em direção ao quê? A loja, the store. The store, a loja, tá? The store. When I met my friend. Ou seja, eu estava andando em direção à loja quando eu encontrei meus amigos. E aí o simple past do verbo to meet, que é encontrar, tá? Qual é a próxima preposição aí que nós podemos estudar? Qual é a próxima? Under. Under também é interessante. Under também é interessante. Então, olha só. I placed the papers under the radio. E aí, no caso, se for lugar ou posição, sob, tá? Ou seja, I placed under the radio. Ou seja, eu coloquei, né? Eu coloquei o papel, certo? No caso aqui está no plural, né? The papers. Under, no caso aí, no sentido de direção, ou de direção não, de posição ou lugar, tá? Under, ou seja, sob o rádio. Eu coloquei os papéis sobre o rádio, tá? No caso aí, o under também pode ter uma ideia de movimento ou direcionamento, e aí vai ser debaixo, tá? Então, olha só, a diferença é bem sutil, tá? Por exemplo, I saw the light. I saw the light coming from under. Coming from under. Galera, qual é o sentido de from? Qual é o sentido de from? Qual é o sentido de from? Preposição que nós já estudamos. Qual é o sentido? Qual é o sentido de from? Alguém arrisca? Posição, né? Pode dar uma ideia de posição, mas uma ideia de origem, tá? Uma ideia de origem. Porque, olha só, eu vi a luz vindo. A origem, from, under, debaixo, né?
por debaixo da porta, tá? From under, beleza? E aí o under com sentido aí com sentido de direcionamento ou movimento, tá? From under. Qual é a próxima? Olha o until e o till, tá? O until e o till. Olha o until e o till, né? Eu posso falar I want it done until tomorrow, e aí vai ter uma ideia de duração, mas vai ser diferente do since, tá? Então olha só, I want it done, ou seja, eu quero, né? Olha só, eu quero isso feito. I want it done. Ó, eu quero isso. O done no caso aí, o past participle do verbo to do, tá? Vou botar aqui em laranja. To do é o past participle do verbo to do, beleza? Eu quero isso feito until tomorrow. Until tomorrow. Ou seja, eu quero isso feito até amanhã, tá? Until, duração, até, tá? Olha o up, com sentido de movimento ou direcionamento. No caso aí, vocês podem entender como subir. Então, olha só, go up the stairs. Go up the stairs. Ou seja, go up the stairs, suba as escadas, tá? Suba as escadas e conte e diga para ela que o jantar já está pronto. Ou seja, go up, esse up com uma ideia de direcionamento ao movimento. Go up. Eu posso falar, por exemplo, go up ou go down, tá? Olha só, go down. Se eu falar go down, desça. Ou vá lá embaixo. Então, go up e go down são coisas distintas. Go up, go down. Tá? Próxima preposição, eu acho que é a última. Eu acho. Cara, essas comparações eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu coloquei aqui frases, né? Utilizando as mesmas preposições, aonde a gente treina aí um pouco o estudo dos contextos dessas preposições, tá? Eu vou pegar aqui um exercício. Aliás, não vou pegar exercício nenhum, galera, não vai dar tempo. Para não fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o seguinte, para não fazer de qualquer jeito, na próxima aula eu vou iniciar resolvendo aí 5 exercícios de preposição, tá? Eu vou fazer assim, que já são 5 horas, então não quero fazer de qualquer jeito, tá? Então, na terça-feira que vem, eu vou iniciar a aula fazendo 5 exercícios de preposição e já vou começar o próximo assunto, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês tragam, beleza? Se vocês tiverem dúvidas também, podem deixar lá no Google Classroom que eu vou sempre tentar responder vocês, beleza? Eu vou mandar esse material em PDF para vocês hoje, assim que eu chegar em casa, eu mando para vocês esse material em PDF, mando a lista de exercícios. Se eu não me engano, tem 34 ou 33 exercícios de preposições, tá? E com gabarito, óbvio, né? Eu sempre mando com gabarito. Então, vocês vão ter o material teórico, vão ter ali a lista de exercícios para treinar a preposição. E vocês treinam também essas comparações contextuais em casa quando vocês receberem esse material, tá? Galera, se vocês estiverem precisando de ajuda em física, também acessem lá, né? As minhas redes sociais, o canal e tudo mais. A gente vai se falando por aí, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Dar uma sugestão? Então, galera, é isso aí. Eu vou fechar. Ninguém quer falar nada.
Muito obrigado pela presença de vocês, tá? A presença de vocês aqui é muito importante, beleza? A presença de vocês que faz isso aqui funcionar. Então, eu agradeço fortemente aí a dedicação de vocês, e vocês com certeza vão passar nessas provas aí que vocês forem fazer, tá? Isso se vocês estiverem estudando, eu preciso que vocês estudem, tá? E aí, olha só, se vocês passarem, a gente tira uma foto e aí posta nas redes sociais lá e fica top, tá? Então, fechado então. Forte abraço, galera. Boa semana. A gente vê na terça-feira que vem. Valeu!